Fala galera ligada no canal, beleza? Meu nome é Fernando, este é mais um Zona Mista e hoje estamos aqui para falar um pouquinho dos extremos, da incompatibilidade do futebol brasileiro que apresenta, nos termos de Leonardo Jardim e Abel Ferreira, essa volatilidade, enquanto uns querem inconsistência, outros querem segurança e por aí o futebol brasileiro vai sem um norte preciso. Mas isso depois da vinheta. Hoje foi um dia que eu ouvi muita gente falando sobre pautas do canal, né? Tem que falar do Palmeiras, o Palmeiras ganhou, tem que falar do Palmeiras. Vamos, tem que falar do Flamengo, tem que falar do Flamengo. Flamengo. Calma, gente, calma, tá bom? Calma. A ideia aqui é a gente tratar exatamente dessa volatilidade, mas não da opinião do torcedor, e sim de como o futebol brasileiro tem trabalhado em moldes meio que estranhos ultimamente, tá? Hoje, e eu tava esperando um pouco para falar sobre isso, o Flamengo apresentou o Leonardo Jardim, né? E nós tivemos o Palmeiras ganhando o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Isso me traz um certo recorte, porque nós temos o Flamengo, que é uma zona de guerra, que é incompatível com a sequência de trabalhos, com a sequência de um método e um modelo de jogo. O Flamengo tem uma ideia que tenta replicar essa ideia. O método, o modelo, estão nem aí. E nós temos o Palmeiras, que encontrou a certeza, que encontrou o norte, o caminho, o porto seguro na figura do Abel Ferreira, que entende muito o quê? O futebol brasileiro. Ele entende as malícias, ele entende os comportamentos e ele entende também a figura da visão do Palmeiras. Enquanto a visão do Flamengo é aquela, não, temos que ir porque nós somos Flamengo, estamos em um nível diferente. A visão Flamengo, a marca Flamengo, a grife do Palmeiras, a história do Palmeiras, a marca do Palmeiras é sempre somos nós contra eles, é sempre todo mundo contra o Palmeiras. E o Abel encarnou isso na visão do porco. Ou seja, a Leila encontrou alguém que encarnou essa visão alviverde e ainda ganha. E no ganhar ela acabou mantendo o Abel lá e o Abel acabou continuando. E essa continuidade aliada à boa gestão que o Palmeiras tem, gera os resultados que o Palmeiras tem. O Abel vai se tornar o maior vencedor da história do Palmeiras como técnico com 11 títulos. O Gustavo Gomes, se eu não me engano, vai a 14 e vai se tornar também o jogador com mais títulos da história do porco. E isso a gente está falando de 2018 para cá. Isso, se a gente pegar a relatividade da gestão do Palmeiras, a gente está falando de 2015 para cá, que foi quando o Palmeiras se arrumou, né? 13, 14 ali, mas de 15 foi quando ganhou aquela Copa do Brasil. Já no caso do Flamengo, a gente fala de um Flamengo que de 2019 para cá ele tem ganhado muito, mesmo sendo um clube meio caótico. A gente tinha a gestão do Eduardo Bandeira de Melo, que arrumou a casa no Flamengo, com as vendas do Paquetá e do Vinícius Júnior, que geraram mais de 300 milhões para o time naquela época. Foram mais de 300 milhões, fora as vendas menores que o Flamengo teve, passou os 400. Nós tivemos o Flamengo ganhando o que ganhou em 2019, com a figura do JJ, nós tivemos aquele encaixe maravilhoso, chega Rafinha no meio do ano, chega Gerson, chega uma galera e o Flamengo meio que se acerta junto com o JJ, e de lá pra cá o Flamengo vem colecionando títulos, mas assim como os títulos que o Flamengo coleciona, ele coleciona muitas polêmicas fora de campo, tá? E essas polêmicas denotam que é um clube que não consegue tratar o profissional técnico com uma certa clareza, com um certo carinho. O Felipe é um dos poucos treinadores que tem mais de 100 jogos, que tem mais de um ano com a camisa do Flamengo. Dá pra você contar nos dedos de uma mão quantos técnicos o Flamengo tem em sua história que passaram de 100 jogos. O que deveria ser algo quase que impensável, quase que inenarrável. E aí a gente tem o contraste que de 2020 pra cá, que foi quando o Abel entrou no Palmeiras, o Flamengo teve entre 9 e 10 técnicos diferentes e ainda assim o Flamengo continua ganhando. E muita gente vai falar, ganha porque tem dinheiro, qualquer um ganha. E nós vimos que qualquer um não ganha. O Tite esteve lá, não ganhou. O Sampaoli esteve lá, não ganhou. Nós tivemos o Domenech Torrent estando lá, não ganhou. Renato Gaúcho esteve lá, não ganhou. Paulo Souza esteve lá, não ganhou. E desses 9, 10 que eu tô falando, metade não ganhou nada. Então,
não se torna somente uma questão de quanto o clube arrecada, de quanto o clube tem, e colocar qualquer profissional lá. Muitos vão falar que são bons ou que são ruins, mas sim com relação à ideia, ao trabalho, ao traquejo, ao trato com o ser que está ali dentro. O Flamengo, ele meio que tem um pouco do futebol brasileiro e nessa volatilidade. Enquanto o Palmeiras, ele segue um caminho um pouco diferente com o Abel. Todo mundo fala do Palmeiras. Ai, porque se perder vai cair. Se perder o Paulista, o Abel cai. E nessa o Abel continua. A Leila já deixou claro. O Abel não é um escudo para a Leila. O Abel é uma bandeira. E tem uma grande diferença. Por exemplo, hoje o Leonardo Jardim é um escudo para o Flamengo. Por quê? Porque qualquer coisa que deixe de acontecer no campo não vai ser 100% direcionada a quem? Ao Boto e ao BAP. Ah, mas tem o treinador também não arruma, não dá jeito, olha isso aqui. Ele acaba se tornando um escudo. Parte da culpa recai sobre o treinador. O Abel não. A Leila nunca chegou a cobrar o Abel. Não de forma pública. O Abel é uma bandeira e ela sempre deixa claro isso. Enquanto eu for a presidente, o técnico continuará sendo ele. Ele só sai daqui se ele quiser. E nisso o Abel tem um bom time. Nisso o Abel está a um passo de ser campeão paulista. Ah, Fernando, é pouca coisa, mas ele está sempre ganhando algo. Ele está sempre ganhando algo. A torcida do Palmeiras ficou mal acostumada com o título nessa década. Mas a questão é que tem um cara que há 5 anos que está aqui, 6, né, agora, em outubro desse ano completa 6, ele vai estar com 11 taças. São 11 títulos. É uma média de quase 2 taças por ano. Se você chegar e me mostrar um torcedor que está descontente por levantar uma média de quase 2 taças por ano, aí, meu amigo, fica difícil. O torcedor do Flamengo é um caso tão parecido quanto. Porque o Flamengo, ele conseguiu 14 taças de 2019 para cá. Se a gente tira o 2019, são 11 taças indo a 12 também. É praticamente a mesma coisa. Então são opostos, e opostos até que caóticos. O Palmeiras demonstra ordem, enquanto o Flamengo ele demonstra esse determinado caos. Eu não consigo ver com clareza como vai funcionar o Flamengo desse Léo Jardim. Mas uma coisa que eu tenho, claro, pra mim, é que não importa o que aconteça com o Palmeiras do Abel, ele vai seguir de forma cíclica, de forma transparente, procurando o seu conceito, o seu objetivo, chegando lá firmemente, um passo após o outro. O Palmeiras sempre consegue chegar. Palmeiras, ouvi muitos comentarem que o Palmeiras não ganha nada há 2 anos. O ano de 2025 foi ruim para o Palmeiras. Mas olha o ano ruim do Palmeiras. O Palmeiras foi vice da Libertadores, vice brasileiro e vice estadual. E ainda assim dizem como um ano ruim. Quantas equipes querem ter esse ano ruim e não conseguem? Ok, é o Palmeiras. A gente não pode balizar o vice e normalizar. Mas quantos e quantos não chegam nem perto disso e acabam questionando esse método de trabalho? E aí você vai para o lado do Flamengo. Aquele Flamengo que hoje tem o BAP, que tem o Boto, que tem um traquejo péssimo com o ser humano e que, assim, na figura do Boto, creio eu que vai rodar daqui a pouco. E a figura do BAP, um megalomanismo que está acima de qualquer culpa ou certeza. Eu sou o dono disso aqui, eu comando isso aqui, eu faço do meu jeito e vai ser do meu jeito e pronto. A Leila falou que não mandava ninguém embora, né? Quando ela deu aquela entrevista na Cazé TV antes do jogo do Palmeiras, ela falou, não, veja bem, longe de mim falar algo. Aí vem a parte da mulher. Mas aqui não se manda treinador embora 2 horas da manhã, não. E em parte eu tenho que concordar com ela. Em parte eu tenho que concordar com ela. O Palmeiras é uma coisa que, por mais que tenha as crises que tem, a gente consegue enxergar uma organização gestora ali dentro que é muito boa. Nenhum clube é perfeito, tá? O São Paulo do Telê não foi perfeito, o Flamengo do Zico, o Santos do Pelé, o Cruzeiro do Luxemburgo, o Inter do Paulo Roberto Falcão, nenhum deles foi perfeito. Mas você nota as qualidades de longe. Esse Palmeiras tem uma delas. Aí você vai pro Flamengo, você chega o Léo Jardim. O Léo Jardim já sabe que vai encontrar uma bomba. Vai encontrar uma dificuldade tremenda. E aí a gente olha na figura do Léo Jardim, cara, eu não entendo o que o Flamengo quis fazer.
Do pensamento lógico, futebolístico, a gente olha e fala, vai sair de um cara que propõe e vai entrar para um cara que reage, que transiciona? Eu não vejo o Flamengo hoje jogando com o Pedro mais. Eu não vejo o Flamengo jogando com o Jorginho. Eu não vejo o Flamengo jogando com o Alexandro. Eu não vejo o Flamengo jogando sem o Vitão na zaga. Não vejo. Um que eu vejo, dois, né? Vamos botar dois que eu vejo jogando ali. Samuel Lino e Everton Araújo. Pode ter certeza que irão jogar. E aí, será que o torcedor vai ter essa paciência de entender que o Flamengo vai ganhar seus jogos? Porque qualidade individual tem de sobra quando esses caras voltarem fisicamente. Mas será que o torcedor vai aguentar ver o seu time transpirando e não dominando? Ganhando por 1-0, 2-1, com algum sofrimento aqui e outro ali? O Léo Jardim, que teve uma dificuldade no Cruzeiro contra times que eram destinados ao rebaixamento, Juventude, próprio Fortaleza, que teve uma campanha muito ruim, entre outros, ele teve muita dificuldade com os clubes a qual ele tinha que propor. E no Flamengo ele olha os jogadores que tem ali, são dessa qualificação, dessa característica. Será que ele vai conseguir se dar bem? Pelo que eu tenho visto, eu apostaria que não. Mas o futebol é aquele negócio maravilhoso, ele pode mudar o comportamento dele, ele pode mudar as experiências dele, ele pode mudar o modo como ele enxerga o time e tudo. Esse ponto eu quero ver dele. Outro ponto, relacionamento. Relacionamento dele não é dos melhores, tá? Ele não teve um grande relacionamento no Lyon, isso dito pelo próprio Falcão Garcia. O relacionamento dele no Cruzeiro, que pegou e botou o Gabigol no banco e botou o Dudu com um chute na bunda pra ir embora, também não era dos grandes, mas assim, era um cara que comanda. Aqui ele vai estar com cobra comendo cobra. Aqui ele vai estar com cobra comendo cobra. Se olhava o banco de reservas do Cruzeiro ano passado, tinha o Boazier, tinha o Matheus Henrique. Se eu olhar do Flamengo desse ano, a depender, cara, pode ter Paquetá, Jorginho, Pedro, Alexandro, Danilo. Isso é que ele vai lidar, e ele tem que lidar com esse estrelismo, porque o jogador, quando ele não joga, ele fica nervoso, ele quer jogar, ele quer aparecer, e ele tem que lidar com esse vestiário, e também tem que lidar com a megalomania do presidente e a incapacidade do diretor de futebol, que é mandado mais do que eu em casa, tá? O Boto é mais mandado aqui do que eu sou na minha casa. E eu que eu moro sozinho, mas ainda mandam em mim. Já do lado do Palmeiras, a gente vê exatamente o oposto. O Abel tem uma certa tranquilidade de trabalho, ele tem uma autonomia, por mais que os atletas do Palmeiras tenham ganhado muito, o próprio time do Palmeiras em si, o Abel ganhou muito, então o Abel é tão grande quanto o time, já é uma ponderação totalmente diferente. A balança ela não pesa para um lado nem para outro, ela fica equilibrada entre a ordem e o caos. Por exemplo, o Flamengo a gente vive falando do Paquetá. Ai, mas o Paquetá chegou 40, 50, 42 milhões e o jogador de 300 milhões de reais e tudo. E não resolve, fez 2 gols e nada disso. Aí a gente vai olhar pro Arias, que o Palmeiras pagou 25 milhões de euros e o Arias hoje é reserva do Maurício. Ninguém trata com o mesmo peso. Por quê? Porque ali existe ordem, existe menos ruptura, existe menos dificuldade. Ali a gente sabe que existe a meritocracia do Abel, que o cara não vai chegar e jogar com o nome, não vai resolver com o nome, que ele vai ter que comer arroz e feijão, o que deveria existir pro outro lado também. Mas os dois lados, eles meio que se complementam, uma espécie de congruência, coerência entre o certo e o a ser seguido pelo Brasil. O Brasil não segue o Palmeiras e o Palmeiras já demonstrou a capacidade que ele tem de ser competente e campeão dentro desse seu modelo de jogo, enquanto o Flamengo demonstra o que todos os clubes brasileiros fazem. Vamos apelar para a emoção, para o populismo, para a loucura. Vamos pensar com o estômago. Perdeu? Manda embora. Ganhou? Manda embora. Goleada? Manda embora. Não quero saber. O técnico não é meu, que se exploda. E mesmo assim as coisas ainda funcionam. A gente lida com dois moldes e modelos que me deixam praticamente apaixonado, porque eles mostram que de um jeito ou de outro as coisas acabam dando certo. Um ano sim, um ano não, um ano sim, um ano não. E eles continuam espanholizando esta bagaça. Tem gente que detesta o termo, mas a realidade é essa. O Brasil é espanholizado. Vez ou outra aparece um golfinho fazendo graça. Em 2023, 2024 foi o São Paulo. Em 2025 agora foi o Corinthians. Em 2024 foi o Botafogo, em 2021 foi o Galo, mas a realidade é que de 2016 pra cá, quem ganha todo ano, direto, são esses opostos. E você? Me diz o que você acha. Qual desses modelos você acha o mais correto? O que você espera para o seu time? Um modelo mais Abel ou um modelo mais
Leonardo Jardim? Uma ideia mais Flamengo ou uma ideia mais Palmeiras? Deixa aí nos comentários. Meu nome é Fernando, esse foi mais um Zona Mista. Uma ótima quinta para cada um de vocês, galera. Quem tá chegando aqui agora depois do monólogo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa aquele like. E você que já é da casa, já conhece como funciona, deixa aquele like e compartilha com os amigos para fortalecer, beleza? Meta de agora é 900. No mais, tchau e fui!